Aí a minha amiga Marcela, do canal De Ótima Perplexa, perplexa com a situação da terra indígena Kayapó, me perguntou: Oi, Rodolfo, eu queria te perguntar uma coisa. Como a gente faz para se prevenir em relação às queimadas do ano que vem? Como a gente faz para se preparar para 2025? E como a gente faz para auxiliar e apoiar essas comunidades, essas aldeias que estão na linha de frente contra o fogo? nesse momento já começou a chover ali na aldeia Ocre e aí não está mais pegando fogo ali na terra indígena Kayapó. Antes de responder a Marcela, eu queria mostrar um trecho de uma entrevista que o professor Elliot Jacobson deu recentemente, em que ele fala dos incêndios na Amazônia. Então, gente, esse é o Rodolfo Salme, do canal Ambiente e Cidadania. E eu conheci ele há algumas semanas atrás, acho que 2 meses, justamente quando estava no auge das queimadas. Na verdade, já estava queimando a Amazônia há mais de um mês, né? Ou talvez até mais. Mas só começou a sair no noticiário quando o fogo chegou em São Paulo, que foi no final de agosto. Então, que foi quando eu fiquei sabendo e fiquei extremamente mobilizada. E aí encontrei o canal do Rodolfo Salme, que faz altas denúncias e mostra que a gente já está no colapso, sabe? E que a falta de esperança diante do colapso não te impede de tomar ação, que nem as pessoas gostam de falar por aí. Isso é uma falácia. E eu concordo com o Rodolfo nesse ponto, porque para mim está claro o colapso também. Cada vez que eu pesquiso mais e vejo mais o que os cientistas estão falando, mais claro. E também, mas não precisava chegar nesse ponto. Já a teoria, já teoricamente, mesmo sem os dados atuais, já teoricamente a gente percebe que uma economia baseada no crescimento infinito não vai dar certo num planeta com recursos finitos. Isso é tão fácil de perceber. Então, vamos voltar para o meu vídeo com o Rodolfo, e que eles estão abordando esse período de seca e de chuvas da Amazônia. So the Amazon is known as the lungs of the earth, right? It is an area of the planet that has its own weather by virtue of the green, the plant life, the organic matter that's there. So 40% of the precipitation that happens in the Amazon is not because of storm fronts moving through, it's because of evaporation and raining again, right? So Então o Elliot começa usando aquela metáfora que é chamar a Amazônia de pulmão do mundo. Né? Ela era muito falada antigamente e aí começou uma campanha contra isso. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo são os oceanos. Isso é uma bobageira. Eu acho que é uma metáfora interessante e vale a pena continuar utilizando-a. E porque ela estoca uma quantidade de gases imensa e produz uma quantidade gigante de oxigênio também, consome oxigênio também, né? Aí agora com a queima, né, já não é mais aquele grande produtor de oxigênio, e aquele grande aquele ralo de gás carbônico que a floresta amazônica era, já não é mais por causa da degradação. Mas isso é uma coisa recente. Mas o Elliot comenta uma coisa interessante, que ele diz que a Amazônia tem o seu próprio clima. Isso é verdade. Chove tanto na Amazônia, ou chovia tanto na Amazônia, não tanto por causa da umidade que vem do ar, mas por causa da própria evaporação. São ciclos de precipitação e evaporação que foram sendo rompidos com o desmatamento. E é por isso que a gente tem hoje em dia essa seca terrível, né? O Rio Amazonas secando, o Tapajós secando, e à medida que a gente desmata mais e degrada mais a floresta, isso vai se tornando cada vez mais sério. So it's a part of the world that we desperately need to preserve. And unfortunately, it's also one of the most vulnerable tipping points. Então, Elliot define a Amazônia como uma das partes do mundo que a gente mais precisa preservar. E ao mesmo tempo, um dos pontos de não retorno, né, aqueles pontos de inflexão,
mais vulneráveis, né? Então o fim do mundo pode começar exatamente aqui, na região amazônica. What happens is that as more of the Amazon gets cleared, that changes this rainfall cycle because there's not that sort of lush green undergrowth to hold the moisture to feed the precipitation. And so we get the sort of runaway effect. And the end result will be savanna. In other words, the entire Amazon will turn into a different environment, a different way to, Então ele fala que à medida que boa parte da Amazônia é cleared, é desmatada, né? Aí tá parecendo limpa, ela limpa, né? Ela é eliminada, à medida que ela é eliminada, esse ciclo de precipitação e evaporação que mantém a umidade da Amazônia é rompido, né? Então a Amazônia se resseca, o que leva ao processo de sabanização. Tem gente que não gosta, que fala em sabanização, porque não é uma savana exatamente que vai virar, é uma floresta degradada, não é uma savana boa que nem o Cerrado. Mas eu acho isso bobagem, acho que a gente pode continuar chamando de savanização. It's not a pretty future for that part of the planet. And so what we're seeing this year is the largest drought in the history of this region that's been on record. Então ele diz que não é um futuro bonito para essa parte do planeta, né? Imagina que tristeza eu ouvir isso, né? Um colapsista, um doomerista, uma pessoa que prevê o fim do mundo, o colapso da civilização, falando que aqui onde eu vivo vai ser especialmente ruim. Os tipping points são pontos de não retorno e os pesquisadores mapearam alguns deles. O que acontece? É como se fosse uma cadeira que inclina. Chega uma hora que ela cai. Então vai da cadeira em pé para a cadeira deitada. Tem ali um ponto de não retorno. Quando a cadeira inclina até certo ponto, ela cai. Não fica mais em pé. Então, isso é usado para conceituar esses pontos de não retorno do sistema da Terra, digamos assim, dos sistemas. Então, um deles é a Amazônia, a floresta amazônica. Chega uma hora que a degradação e o desmatamento é tão grande que ela não consegue mais ter resiliência suficiente para restaurar o clima natural dela, que ela mesma gera. Se isso acontecer, o clima de todo o planeta começa a se desestruturar e dá problema para todo mundo. E é um efeito que cascata, porque um problema causa outro, que causa outro, que causa outro, e como se fosse um dominó. Então a gente percebe o quanto a preservação da Amazônia é importante para a vida, tanto no Brasil quanto no planeta. E vamos ver a Eliane Brum, essa jornalista que mora também em Altamira, é vizinha do Rodolfo Salme e, como ele, saiu de um grande centro urbano para Altamira. Ela considera Altamira o centro do mundo e ela vai justificar por quê. Lá é o lugar onde aconteceu um crime ambiental que se chama Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte. E é isso que a gente vai ver com a entrevista da Eliane Brum para o Cortex, do Bruno Torturra. Enquanto analistas políticos, militantes, ativistas e eleitores tentam entender o momento do Brasil hoje como uma polarização entre dois extremos, a Eliane insiste em mostrar o que acontece em Altamira, sobretudo em torno da construção da usina de Belo Monte, como a verdadeira ação extrema que liga a ditadura militar muito exaltada pelo Bolsonaro ao projeto de desenvolvimento do PT no poder. Então, antes que vocês digam que eu estou querendo difamar o presidente Lula, eu não estou falando nada do que não foi dito por ele mesmo. E defendido pela esquerda no geral. A gente sabe que existe na esquerda esse plano de desenvolvimentista, esse mito do progresso. E a nossa economia e a nossa qualidade de vida são baseados nele.
Então, mas isso tem a ver com aquela coisa do desenvolvimento sem limites num planeta com recursos com limites. Então é preciso botar isso em perspectiva. Não se trata de abrir caminho para o fascismo, mas pelo contrário, de olhar as coisas como elas são e tomar se adaptar e tomar as medidas necessárias que a gente possa continuar a nossa jornada como humanidade de uma maneira que não seja autodestrutiva. Então, Eliane, falando em centro do mundo, objetivamente, por que você se mudou para Altamira? Por que você escolheu ter aqui como a sua base e casa? Várias razões. Acho que a primeira delas é porque eu acredito, né? Eu estou no grupo das pessoas que defendem que na época da emergência climática a Amazônia é o centro do mundo. A gente não tem como controlar o superaquecimento global sem a floresta viva. Então é fundamental que a gente desloque o que é centro, o que é periferia, se a gente quiser ter alguma chance de refundar o que a gente chama de humano, de enfrentar o colapso climático que está em curso. Altamira é concretamente o epicentro do desmatamento, da violência na Amazônia. E ela também é também um epicentro da resistência contra todas essas violências de Estado, de empresas. Então, Altamira, concretamente, ela faz muito sentido. E eu não queria estar numa capital, eu queria estar aqui onde as florestas é ruínas. Aqui eu queria estar nas ruínas da floresta. Eu queria inverter o lugar de onde eu olho o Brasil, o lugar desde onde eu olho o mundo. Eu intuía que isso ia me fazer entender as coisas de uma outra forma, ia me fazer entender as coisas melhor, talvez. E eu acho que eu estou aqui me desbranqueando, que é provavelmente um processo que eu vou morrer em processo. Possivelmente. Porque é muito difícil desbranquear, mas um outro jeito de me entender no mundo, de entender o que eu sou, de entender como a gente... Aí parece uma coisa meio esotérica, Bruno, assim, mas não é. E eu sempre fui alguém muito cética. Mas quando a gente vive em São Paulo, né, onde tu mora, eu morava, a gente vive uma vida a cidade é uma camisa de força de concreto sobre a natureza. O mundo inteiro é uma camisa de força de concreto, né? O concreto ele está se espalhando. Então a gente não sente, a gente se desconectou de tal maneira, botou esse concreto entre a gente e a natureza, e que a gente não consegue se sentir parte de um organismo que é vivo. Tu não te entende como parte de algo que é vivo, que é esse planeta, como misturado nisso. É tão bonito isso que a Eliane Brum fala, né? Esse sentimento de pertencer ao planeta, de fazer parte dele. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que não gostou, que eu falei que a Terra, se for para ter uma coisa sagrada, que seja a Terra. E eu estava tentando explicar para ele que eu estava querendo defender a vida. A vida é sagrada. E a vida depende da Terra. Então a Terra também é sagrada. E a gente estava falando sobre isso. Recursos naturais. A Terra faz parte dos recursos naturais, a água é recurso? E para mim não, para mim é vida. E eu fiquei pensando assim, se a Terra e a água são recursos naturais, o que é a vida humana? Só pode ser recurso natural também, né? Porque a gente faz parte disso. E é isso, a gente faz parte, a gente está junto. Não importa as fronteiras. E eu acho que eu fui muito sortuda, porque os meus pais sempre foram muito ligados à natureza. Meu pai é surfista e eu passei a minha primeira infância na praia com ele, com a minha mãe.
E a minha mãe adora também. Ela me levou muito, os dois me levaram muito para passear no campo, na montanha. Isso me levou a ter esse contato com a natureza, apesar de ser uma pessoa da cidade. E com o mar também, com a praia. E eu me sinto conectada quando eu estou na natureza. Então, vamos voltar para o professor Elliot Jacobson, falando do ciclo da água na Amazônia no momento. Como está o ciclo da seca e das chuvas? And the dry period goes from roughly June through October. So typically it will start raining again roughly around now or early November there. But so this is the time of year when people will slash and burn. Então, o professor Elliot está explicando as queimadas da Amazônia, diz que o período seco vai de junho até começo de novembro. Isso varia um pouco de lugar para lugar. Aqui em Altamira, a seca começa um pouco mais tarde e também termina mais tarde, né? Novembro não é época de começo das chuvas para a gente. Ali no sul, na terra indígena Kayapó, cerca de 400, 500 quilômetros ali para o sul, já está chovendo. Mas aqui em Altamira, novembro ainda é um mês bastante seco e vai começar a chover no começo de dezembro. De toda forma, ele diz que esse é o período em que tem a derrubada e queimada para a realização da agricultura familiar. But because it's so dry there, this year they're just burning, right? Save the money on the slashing part. E esse ano está tão seco que não precisava fazer a derrubada e queimada. Basta queimar. Então, deu para economizar na derrubada. And these fires have gotten out of control. So typically, these sort of rogue fires by these arsonists will clear land that is already sort of partially developed, and they're just sort of clearing it for the next cycle or whatever. This year, about 40% of the fires are going into these pristine wildernesses, right? These uncut areas that have never been harvested before. So we're getting. E aí tá tão seco que muito do fogo entrou na Mata Virgem, a mata que nunca havia sido queimada, a mata preservada, né? Então 40% do fogo que a gente viu na Amazônia aconteceu dentro dessa mata. E é esse fogo que preocupa a gente lá na região da terra indígena Kayapó. Fiquei muito chocada, né, com as queimadas de 2024, como eu falei para vocês. E conforme eu fui pesquisando, eu fui pensando em fazer um documentário. Mas eu já desisti dessa ideia, acabei fazendo um canal do YouTube. Mas nesse processo eu recebi algumas imagens da terra queimando por baixo da terra, gente. Nunca imaginei nisso na minha vida. Fiquei muito chocada, sabe? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou reproduzindo um vídeo da floresta queimando na terra indígena Kayapó, a minha terra indígena Kayapó. Aí aparece uma cena de pessoas trabalhando com facão, tentando vencer uma linha de espalhamento de focos de incêndio ali na aldeia Ucre. Esse vídeo que vocês viram aí foi do mês de setembro. Bora dar uma olhada no aplicativo Wind para ver como é que está a situação das queimadas nesse exato momento, né? Então vamos botar naquela camada monóxido de carbono, que é melhor para compreender a questão das queimadas. E aí a gente vê aí toda a calha do Rio Amazonas queimando forte. Muito incêndio na região de Santarém, Altamira. Ontem à noite eu abri a janela, entrou fumaça mesmo aqui em casa. Mas na aldeia Ucre, felizmente, a pouca chuva que vem caindo já foi suficiente para apagar. Então a terra indígena Kayapó não está mais queimando. Apesar do entorno daquela terra indígena ainda está pegando fogo forte, né? Mas muito incêndio mesmo aqui na região centro-norte do Pará, né? Olha só, tá vendo essa linha de incêndios? É a calha do Rio Amazonas, tudo pegando fogo. The problem is that this is was a CO2 sink. It was a part of the world because of all the greenery that would absorb more CO2, than it would put out. And so now actually it's sort of already in the process of flipping. And so what we expect because of that is accelerated global CO2 rise, right? Então o problema é que a Amazônia vinha funcionando até agora como um ralo de gás carbônico.
né? Então, muito do gás carbônico que era emitido no mundo era absorvido pela Amazônica, que ia crescendo cada vez mais. Mas agora, com a aceleração da degradação da Amazônia, aquilo que era um ralo de CO2 passa a ser uma fonte de CO2. E isso acelera a velocidade do aumento da concentração de CO2 na atmosfera e acelera o aquecimento global. Aqui, ó, tô com um site Clima Info aberto no meu browser. Na notícia, incêndios e queimadas fazem da Amazônia a região que mais emite carbono no planeta. Foi isso que as queimadas desse ano fizeram. Transformaram o Brasil no maior emissor de CO2 do planeta. Isso é muito chocante. E o mais assustador é que essas emissões vêm da degradação da floresta viva, da floresta que estava intocada. Isso é terrível. Essa floresta que queimou esse ano não vai voltar a ser floresta. Ela morreu, entendeu? And also methane, because the water moisture down there, right? All the rain creates this anaerobic decomposition. And so we're going to have more areas, more smoke is going to create, the ways that allowed methane. I don't want to go into the chemistry, but this smoke creates a carbon monoxide that destroys the thing that eats the methane, the hydroxyls. And so there's all these feedback loops happening there now that are just runaway trains. And aí Elliot fala que essa degradação da Amazônia, além de produzir muito CO2, também produz muito metano. E ele diz que não vai entrar nos detalhes da química, mas tem uma série de processos que aumentam a concentração desses gases. O metano é muito mais poderoso que o CO2 do ponto de vista do aquecimento global. Tudo isso consequência da degradação da Amazônia que a gente está testemunhando agora. Eu preciso interromper aqui essa fala sobre o metano para pontuar uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias assistindo ao canal do Rodolfo Salme. As hidrelétricas não são energias limpas, que nem a gente costuma ouvir por aí. Elas produzem muito metano. Isso porque tem épocas que as hidrelétricas estão cheias e tem épocas que estão vazias. Quando elas estão vazias, o capim cresce na região. A gente pode até ver lá no canal do Rodolfo, que está em Altamira, tem lá o Lago de Belo Monte. E a gente vê como ele está baixo no momento. E esse capim todo crescendo dentro dele. Depois, alaga, depois o lago enche e o capim fica embaixo da água. E adivinha só o que ele produz? Metano. Então, as hidrelétricas produzem metano, pelo que eu pude descobrir nesses últimos dias. Mas, além disso, elas produzem destruição da fauna, da flora e da vida humana, que depende dos rios para viver. And this is just the first year we're really seeing how bad it's going to get. Então essa frase do professor Elliot é chocante. Ele fala que esse é o primeiro ano em que nós estamos realmente vendo como as coisas vão ficar difíceis, né? Então quem acha que 2024 foi um ano especialmente ruim, não. Foi o primeiro ano do resto de nossas vidas. A gente precisa pontuar a fala da ministra de Meio Ambiente, Marina Silva. Esse é o novo normal. Tá aí num dos vídeos que eu gravei para vocês. E tá na rede. Esse novo normal não existe, sabe por quê? Cada vez vai ser pior. A cada ano a gente só vai piorar. Então, o que é o novo normal? Porque já foi assim, de 2023 já foi pior de tudo o resto. 2024 foi pior que 2023. 2025 vai ser pior que 2024. Então, esse é o novo normal? E esse pior, você pode ouvir mortes, por favor? Destruição, caos, refugiados, fome. Esse é o novo normal que a nossa ministra está colocando pra gente? A morte? A gente precisa ouvir as coisas como elas são. A gente precisa ver as coisas como elas são. A gente precisa estar presente nesse momento.
para poder tomar os rumos melhores para a gente mesmo. Mas para isso a gente tem que participar. Então vamos ouvir a Eliane Brum falando da violência que foi feita com a criação, com a construção da usina de Belo Monte. E aonde nós estamos, especificamente em Altamira, e o que isso aqui é? Isso aqui é um crime, Bruno. Isso aqui é um crime cometido por Belo Monte, pela Norte Energia S.A. e pelo governo brasileiro que permitiu. Vamos dar uma caminhada aqui por ele, então. Ele chama como, né, porque as palavras elas matam também, né? Então eles inventaram uma sigla que chama RUC. Então de repente as pessoas moram em RUCs. E o RUCs que é é um RUC? Reassentamento Urbano Coletivo. Mas esses são os bairros que a Norte Energia construiu. Isso aqui não é criação. Uma criação do. Bem ou mal é criado. É criado. Mal criado, Mal criado. mas ainda assim criado. Para colocar as pessoas que foram expulsas por Belo Monte, da onde? Expulsas das suas ilhas, expulsas das suas terras. E das áreas alagadas pelo reservatório. Expulsas aqui da beira do Xingu, aqui na cidade. A maioria daqui eram pessoas que viviam à beira do rio, que estão reassentadas De nesse alguma lugar maneira aqui. elas viviam na beira do rio, porque ou elas viviam na beira do rio aqui na cidade, ou elas viviam em ilhas, ou viviam em terras que o rio banhava. Muito próximas do Xingu. A cultura delas é uma cultura de rio. E essas pessoas viviam em comunidades, elas tinham uma história. Elas tinham redes de vizinhança, redes de afetos, que significa o quê? Significa que alguém vai, né, o pai ou a mãe vão sair, os filhos vão ficar com a vizinha, elas tinham lazer no final de semana, elas tinham as festas delas, as trocas, do rio, né? o modo de vida, né? Aí a empresa pegou uma pessoa aqui, uma pessoa ali, uma pessoa dali, outra pessoa daqui e jogou aqui. Após removê-las para as áreas alagadas. Expulsar. É porque remover é uma palavra técnica, sim, uma palavra que quer limpar o que é muito sujo. Então os ribeirinhos, eles não deixam a gente falar em remoção, é expulsão. Uhum. E como eles foram expulsos, acho que eles têm o direito de nomear o que aconteceu com eles, né? Então, e jogaram nesses bairros, que como vocês podem ver, é impressionante, porque já é construído como ruínas, né? Esses bairros têm muito poucos anos. Pouquíssimos anos. Essas aqui acho que tem 5 anos. Acho que esse é um dos mais antigos, se não o mais antigo. E tem 5 anos. E tem 5 anos, e as casas já faz anos que o Ministério Público Federal denunciou que as casas estão ruindo. E além de tudo, essas são casas que não tem nada a ver com a vida dessas pessoas, com o modo de vida. Essas pessoas sempre, a cultura daqui é assim, receber as pessoas e amarrar a rede. Então, quando eu ando por aí, eu ando com a minha rede. Onde eu chego, eu posso botar a rede na varanda da pessoa e eu durmo nessa rede. Eles fizeram casas onde não pode botar rede, não tem espaço para rede. Casa de ribeirinho sem espaço para rede. É o mesmo assim que, sei lá, não ter cozinha, sabe? E acho que vale a pena a gente falar até de onde a gente fez o começo do nosso papo, que são as caixas d'água aqui, que uma das coisas que mais me impressionou de falar com as pessoas que foram removidas para cá, expulsas para cá, é que as casas não têm água, na verdade. Então acho que tem uma coisa tão explícita no mundo objetivo e que explica tanto o que acontece no subjetivo, que a água foi removida da vida delas. Não simplesmente no rio, mas na pia. Não mesmo. tem encanamento, nem no encanamento. Então é um carro-pipa que enche aquelas caixas d'água e a água não chega nas casas daqui, porque não tem pressão o suficiente. É isso mesmo. E às vezes elas passam semanas numa cidade em que a sensação térmica às vezes chega a 40 graus, né? A sensação térmica é sempre de 30 e poucos graus, a temperatura muito seguidamente é de mais de 30 graus. As pessoas passam semanas sem água.
E elas foram expulsas para construir uma hidrelétrica para produzir energia. E elas pagam uma das energias mais caras, elas pagam muito mais do que tu paga em São Paulo. Tem pessoas que chegam... Isso eu fiquei chocado, porque assim... Tem pessoas que não têm como, elas não têm como pagar a conta de luz, a maioria não tem como pagar de conta de luz, tem que escolher entre comer e pagar a conta de luz. E aí não paga, aí vai desligar a luz, eu já vi contas de luz de R$1.000 nesse tipo de casa. Nesse tipo de casa? Nesse tipo de casa, R$1.000. Que não tem ar-condicionado? Não. Assim, é absurdo. Isso é uma das coisas que me chocou também, assim. assim, como que a eletricidade deles não é fornecida gratuitamente como, digamos, um mínimo benefício. Além de não ter placa solar, né, na Amazônia, que é incrível, né, no Brasil inteiro, mas eles pagam mais alta do que a de São Paulo. A tarifa de Altamira é altíssima, né? Eu vivo aqui, eu nunca paguei tanto por luz e eles pagam um absurdo de luz que eles não pagavam. Isso é eles tinham água, eles tinham luz, eles tinham peixe. Eles tinham a floresta, eles tinham a roça, né, os que vieram das ilhas e do beiradão do Xingu. Eles tinham os amigos, eles tinham os parentes, eles tinham a felicidade, tinham vida. E aí eles foram jogados aqui. Tem um detalhe na arquitetura dessas casas, porque tu pode pensar assim, ok, o engenheiro que veio não entendia e não quis entender, ele é só incompetente, né, de não botar, por exemplo, um espaço para rede. Mas aí tu vê um detalhe nessa arquitetura dessas casas, que assim, o banheiro das casas, a porta do banheiro, ela dá para a cozinha. Isso é uma pode parecer pequeno, mas não é. É uma demonstração do descaso com essas pessoas. Porque assim, será que esse filho da puta faz a casa dele botando o banheiro abrindo para a cozinha? Não faz, né? E aí, vocês aguentaram assistir até aqui? E não tá rolando assim uma revolta? E aí, o que você achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e compartilha para as pessoas saberem o que está rolando nesse planetinha que a gente chama de Terra.